Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Fico muito feliz pelo seu retorno e aquela velha palavrinha de sempre. Se você é novo aqui, já se inscreva, já curta, já compartilha para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, beleza? Eu tô aqui voltando mais uma vez para fazer o quadro E é isso aí, galera, mais uma vez o episódio do quadro Pode Indicar. E por que eu tô trazendo mais uma vez? Porque mais uma vez eu fui pro cinema e fui assistir um filme. Um filme que no trailer traz uma expectativa diferente, mas quando você vai assistir tem uma outra perspectiva. E qual é esse filme? Como vocês viram aí, é o filme Arca de Noé, que foi lançado no cinema, que é um desenho, né? É uma animação e também é em brasileiro, foi feito por brasileiro. Assim, a animação é interessante. Eu gostei do filme, eu assisti. Não é um clássico, não é um filmaço, mas é um filme que dá para assistir e se divertir ali. Só que eu vi algumas críticas aí na internet falando que não leve seu filho para assistir porque tem mensagens que vai contra a Bíblia, tem mensagens falando de forma agressiva para com Deus e de fato isso é verdade, não vou anular esse fato. Mas eu quero trazer aqui um vídeo muito rápido só para a gente prestar atenção. E alguns pontos que eu acho relevante a gente trazer. O primeiro ponto não é um filme bíblico. Apesar de usar a figura da Arca de Noé para trazer um filme, para fazer uma escrita de um filme e naquela escrita atribuir algumas personagens, fazer algum enredo, fazer alguma dramaturgia, alguma ficção, utilizou-se da Arca de Noé, que é um episódio que acontece na Bíblia, né? Tranquilo, mas não é um desenho bíblico. Não vá para o cinema nessa intencionalidade, nem você sozinho e muito menos para levar sua família, principalmente seu filho pequeno. Então não vá nessa intencionalidade. Pelo simples fato de não ser um filme bíblico, ele não vai trazer alguma mensagem bíblica ou alguma verdade bíblica. Só está usando a figura da Arca de Noé para fazer os seus enredos e suas narrativas. Ficou claro? Beleza. E por que eu digo isso? Outro ponto para poder se pensar. Claro que a narrativa tem, de fato, na hora que está construindo a Arca de Noé lá e que dá a mensagem para ser construído, a menina questiona Deus. Tem uma fala para com Deus de forma meio agressiva. Se der errado, é culpa dele, ele sabe o que está fazendo, uma coisa desse tipo, não lembro muito bem. Falando a menininha novinha para com Deus. Mas vamos trazer uma reflexão. Claro que existe na narrativa intencional de quem está se inscrevendo, de fazer essa devolutiva para com Deus de forma mais agressiva, lembrando que não é um filme bíblico, mas também devemos pensar que eu e você também já fizemos isso. Eu e você também. Quando era ímpio, né, também a forma agressiva, Deus não faz. Eu já fiz, antes de me converter, eu falei uma frase muito estranha. Deus não merece adoração assim, não, que Deus é egoísta, é isso que quer adoração só para ele. Olha que engraçado. Logo depois o Espírito Santo me pegou e eu tive que me arrepender dessa fala. Mas a gente, sendo ímpio, a gente também fala dessa mesma forma. E também, como convertido aí, cara, como é que fica? Eu já tive minhas crises com Deus mesmo convertido, de falar coisas, abrir meu coração. Apesar que ela pode trazer para essa narrativa de ela estar falando daquela forma, abrindo seu coração, Deus vai dar errado, é culpa sua, de uma forma com pensamento mundano. Claro que aquilo não traz um arrependimento para ela expressa aquilo, mas o que eu pude atender? Primeiro, não é um filme bíblico, então ela fala daquela forma, é uma escrita, tudo bem. E outro ponto me trazer para a reflexão que às vezes a gente chega para com Deus e fala dessa mesma forma, né? De forma sincera para com Deus. Ela fala ao Senhor que a gente tem que vir para o Senhor de forma sincera. É uma reflexão que a gente pode trazer para o nosso contexto. Eu não estou dizendo que o desenho fez nessa intencionalidade, estou dizendo que a gente pode trazer. E o segundo ponto que tem uma fala meio LGBT, de inclusão, LGBTQIA+, eu não sei muito como é essa sigla, mas tem lá na hora que vai fazer a separação de homem, de uma macho e uma fêmea, a menina também faz uma interrogação e faz esse tipo de questionamento. E a família que são LGBT, que tem outro tipo de entendimento sobre sua sexualidade, né? Sobre o casal homoafetivo, não, também não vai entrar na arca. Então você já vê que é uma ideologia sendo postada ali no desenho. E eu volto a falar, não é um desenho bíblico, então ele vai introduzir essa fala. Concordo? Claro que não. Claro que eu não concordo, mas não é um desenho bíblico. Mas aí o que se fala, cara, mas está utilizando cenário, está utilizando de uma verdade, está se utilizando
em uma passagem bíblica. De fato, está se utilizando. E aquele que se utilizou, boa sorte para eles. Cada um responde aquilo que faz. Cada um colhe aquilo que semeia. Então, se estão semeando isso, que colha. Eu fui assistir, eu já tinha ouvido um pouco dessa crítica, mas mesmo assim fui assistir em família. É um filme divertido. Claro que tem algumas narrativas. Eu não aconselho levar filho pequeno, que não tenha muito entendimento da verdade, para não criar uma certa confusão em sua cabeça. Então, você sendo cristão, eu não levaria um filho, adolescente para assistir, nem a família. Mas se for na intencionalidade, você com sua mente, mas com entendimento mais claro, e está indo lá para se divertir sozinho, ou com pessoas que têm entendimento também, eu não vejo problema nenhum de ir lá e assistir. Fui com minha irmã, fui com minha mãe, fui com meu filho pequeno também. Levaria ele de novo se eu estivesse sabendo o contexto? Talvez não, mas eu levei. Ele não gostou muito, acabou até dormindo no filme, mas eu quis assistir de certa forma. É interessantezinho uma fala. Tem algumas coisas que a gente pode trazer ali para o entendimento, por exemplo, o egoísmo que aconteceu dentro da arca, ali, daquela cenário ali, né? Cada um pensando por si, com questão do alimento, né? Cada um querendo tomar o seu governo. Isso mostra como nossa sociedade, que ali foi criada dentro de uma sociedade, e como nossa sociedade é egoísta, que só pensa em si, querendo guardar seus mantimentos, o resto que se dane, porque aquele zagueiro maioral, por exemplo, o leão, que era o rei da floresta, né? Ele se acha o máximo. Então a gente pode trazer algumas reflexões, mas eu volto a falar, não é um desenho bíblico. Se você não tem entendimento tranquilo com relação a isso, não vá. Se sua família, o seu menor, os seus filhos pequenos não tem entendimento ainda, é muito novo para compreender, porque tem essa narrativa, como eu falei anterior, não leve, não acho saudável. Mas se você quer se divertir, assistir, vá. Eu também não vá, procure outra coisa. Essa é o que eu entendi, o que eu assisti. É só mais um desenho qualquer. Usa o cenário da Bíblia, cada um responda aquilo que semeou. Deveria usar? Acredito que não, mas também é uma história, uma narrativa que está aí, que pode ter usado essa figura para trazer esse contexto. E é claro que tem algumas pitadinhas ali para dar uns toques, sim, na Bíblia, no Evangelho, em Cristo. Eu acredito que sim, pelo cenário, pelo aquilo que foi escrito, né, e pelas pessoas envolvidas. Porém, só um desenho. E não tem que ficar, me ofendeu, cara. Continue pregando o Evangelho, continue vivendo o reino e continue sendo você ser a instrução para sua família daquilo que é a vida de Cristo. Primeiro, ele olhando para você e vendo Cristo em sua vida e você como referência, educando eles. Não deixe televisão nem nada educar seus filhos. Tem vários desenhos, vários filmes cristão, por exemplo, a Forja, que eu fui assistir, muito bom, indico, vá assistir. Se o cinema ainda está em cartaz, se não, assista na TV, é um filmaço e eu estou esperando outro vir, mas é isso. Não é um filme cristão, é um filme mundano, traz a narrativa da Arca de Noé. No trailer dá para entender que dá para ir nesse contexto, foi muito bem escrito seu trailer, porém não tem nada de cristão, tá? Tem um pouco de ofensividade, mas é só um desenho escrito pegando a arca, da referência da Arca de Noé da Bíblia, por pessoas ímpias escrevendo. Vá se você quiser. Eu não indico para ir. Valeu? Fica com Deus e até a próxima. Fui!